Olá, estamos começando o programa Cantando e Falando sobre Missões. Comigo, Walter Júnior, e a parceria do Missões em Suas Mãos. Está aqui comigo a Jane, na produção, assistência geral, e Júlia Heleno, do Missões em Suas Mãos, também nos acompanha nos comentários. Hoje é um dia especial porque a gente está com algumas mudanças aqui sendo colocadas em prática. Eu espero que todas deem certo. Amém, amém. Houve uma mudança aqui, uma atualização do software que usamos, o OBS Studio, que trouxe alguma dificuldade para mim em termos de acessibilidade, né? Muitos de vocês sabem que eu sou cego e uso esses softwares aí, essas tecnologias assistivas. E muitos programas são atualizados e em vez de ajudar, piora, né? Por outro lado também, a gente está tentando aqui, adquirimos uns cabinhos aqui, para que vocês não precisem ficar ouvindo aquela voz de GPS, ela vai ficar só aqui no meu ouvido esquerdo. E aí eu estou meio assim indo para o lado esquerdo, porque eu só ouço a voz do leitor de tela no lado esquerdo. Bem, ultrapassadas essas questões meramente técnicas, a gente começa. Hoje o programa tem basicamente duas partes. Os 10 primeiros minutos, eu vou estar compartilhando com vocês muita coisa legal. Tem muita gente trabalhando e muito nesse tempo de pandemia para nos dar a oportunidade de nos equiparmos melhor para evangelizar e fazer missões. E eu gostaria que a cada item que eu apresentasse, cada missão, cada organização, cada evento anunciado, você considerasse como um motivo de oração. Sabe, o pastor lá da igreja onde eu congrego, o pastor Weber, ele costuma dizer isso, né? Ouça os avisos considerando como pedidos de oração. A gente quase que fala amém a cada aviso que ele dá. E é um pouco isso que eu gostaria de sugerir a vocês, tá bom? Eu quero começar falando da MIAF. Nas últimas duas lives, eu citei o fato de que a MIAF, Missão para o Interior da África, promoveu duas aulas falando sobre oração para povos não alcançados. Oração pelos povos não alcançados. E eu assisti às duas aulas, elas foram promovidas nas últimas duas segundas-feiras, mas se você não assistiu, elas estão disponíveis no canal do YouTube da MIAF, M-I-A-F. Missão para o Interior da África. Eu gostaria de recomendar que você assistisse. Eu gostei muito. Eles indicaram algumas ferramentas para nos ajudar na oração pelos povos não alcançados. Uma delas, o aplicativo Joshua Project. Ore por um povo não alcançado. Hoje mesmo eu tive essa oportunidade. A gente tem informação sobre um povo não alcançado. Tem um botãozinho lá que você clica lá, estou orando. E é impactante, viu? Hoje mesmo o povo citado da Índia, mais de 600 mil pessoas, nenhum cristão. Então, eu te aconselho, veja que oportunidade boa. 1 hora mais ou menos cada aula, tá bem? Além disso, na última sexta-feira, foi lançada a Bíblia do MAST, do projeto MAST. É uma Bíblia de acesso livre, um projeto longo, porém maravilhoso, que tornou possível, por exemplo, o surgimento, foi lançado também no mesmo dia, no mesmo evento, o Evangelho em Libras, Língua Brasileira de Sinais, para surdos. A ideia aqui não é só você falar que legal, olha, fizeram o Evangelho de João em Libras, mas é você ter isso na mente e pedir a Deus que te dê a oportunidade de encontrar pessoas surdas, saber sobre pessoas surdas para compartilhar com elas esse Evangelho em Libras. Foi feito para elas. Porque senão fica assim, nós ouvintes, ficamos que legal, que bom, mas o objetivo não era nos deixar assim surpresos com um trabalho tão magnífico, mas sim comunicar o evangelho, comunicar a mensagem da a mensagem da salvação, desculpe, às pessoas surdas, tá bem? Então, nesse sentido, vamos atuar. A gente fala de pessoas com deficiência auditiva, a gente sabe que o idoso ele pode ter presbiopia, a vista cansada, pode adquirir alguma condição mais difícil na audição. E hoje é o dia do idoso. Dia 1º de outubro, nós rogamos as mais ricas bênçãos sobre os idosos e pedimos a Deus que nos conceda a graça, a nós que queremos um dia ser idosos, com a bênção de Deus, a que tratemos os nossos idosos conforme a Bíblia nos orienta, né? Com todo respeito, com toda a honra, que a gente não se deixe levar por este mundo que despreza a experiência e a sabedoria daqueles com os quais não podemos nos assemelhar, porque o tempo não nos possibilita isso. Eles viveram mais,
Eles passaram por caminhos onde nós ainda nem chegamos. E por isso que o Senhor nos abençoe nesse sentido, para que não haja esse gap, né, esse abismo aí de gerações, que as mulheres mais idosas possam aconselhar as mais jovens, como nos diz, né, a palavra de Deus, que nós de meia idade ou mais jovens, enfim, nos momentos que precisarmos, possamos nos lembrar daqueles que já são mais maduros na fé. Então, graças a Deus por cada idoso, e a gente sabe e espera que na vida deles a cada dia se cumpra o que diz o salmista, né? Ainda na velhice darão os seus frutos. Amém? Bem, então vou dar sequência aqui apresentando algumas oportunidades para você fazer cursos, alguns deles gratuitos, como por exemplo, eu vou mostrar para vocês, o da AME. Aí você fala AME? É a AME Evangelizar. Ela vai realizar um treinamento agora no próximo sábado, vou colocar aqui para vocês. E esse treinamento vai ser de 9 a meio-dia, é gratuito, e nós estamos em outubro, mês das crianças, né? Muita ênfase para as crianças. E eles têm um material excelente que será distribuído gratuitamente aos participantes. E ele pega faixas etárias, 0 a 5 anos, 6 a 10 anos e depois adolescentes e jovens. E eu pensei muito nesse material aí de 0 a 10 anos, né? Principalmente nesse tempo em que estamos. Então, se você quiser participar, ó, você sabe que esse momento aqui é para você ficar fazendo print, né? Faz print. Se você não conseguir fazer, na descrição dessa live, dessa transmissão, está o contato do Missões em Suas Mãos. Escreve para lá que eles vão te dar as informações. Tá bom? Então tá aí, ó, a AME realizando esse evento agora nesse sábado, ok? Além da AME, que está fazendo esse evento, que será só nesse sábado, né? Há também a Tente. Aí você fala, Tente? Porque é complicadinho a forma de escrever. É assim, ó, T-E-N-T. Seria o verbo tentar no imperativo, né? Tente sem o E, certo? Essa organização faz coisas maravilhosas, preparando jovens, estudantes, empresários, para que eles façam missões, para que, em eles não podendo se dedicar integralmente a missões, na área de atuação profissional deles possam fazer isso. E agora, em outubro, a partir do dia 7, serão 4 encontros, haverá a última turma do Go Experience. Pelo que a gente vê em inglês, é um convite a uma experiência na qual eles vão dar padrões bíblicos seguros com relação à forma de olharmos para o trabalho, aquela ideia do fazedores de tendas. Você deve lembrar de Paulo, que em seu ministério teve um momento que ele se dedicou a fazer tendas, sem deixar de se dedicar também à pregação e ao ensino. Não é? Há um termo também que eles usam em inglês, business as mission, ou seja, seria algo como negócios, empreendimentos como missão. Então, são turmas de apenas... aliás, a turma terá no máximo 50 participantes. Então, se você quiser participar, vá logo ao site deles. Coloca no Google assim, ó, Tente, sem a letra E, e depois você escreve internacional com T, international. Né? Então, vai ficar Tente Internacional e vai aparecer. Ou então você já vai direto, tenteinternational.org. Procura que você vai encontrar, tá bom? E você vai poder participar também. Faltam 2. Olha que coisa boa, hein? Você não pode falar que não está tendo oportunidade para poder crescer e melhor se equipar para servir a Deus, né? A APEC, gente. A APEC, quem sabe o que é a APEC? A APEC vou colocar aqui para vocês, a Aliança para Evangelização de Crianças, né? Em prol da evangelização de crianças. Materiais maravilhosos. E a APEC de Goiânia, é claro que ela está olhando para a sua circunvizinhança, mas como vai ser feito pelo Zoom, haverá a possibilidade para que você participe também. O evento da APEC é algo mais denso, que começa na próxima segunda-feira, dia 5, e vai até 30 de novembro. Tem um custo, mas também é um custo tão longo, né? E a APEC nos ensina que a maioria das conversões das pessoas que você conhece, servindo ao Senhor fielmente, aconteceram até os 13 anos de idade. Veja a importância do ensino para essa faixa etária, tá bom? Então tá aí, ó, nesse mês aí que a gente pensa nas crianças, a AME Evangelizar nos oferecendo material
e nos preparando para evangelizar e fazer missões. A AME ela foca no porquê evangelizar, o que é evangelizar, a quem evangelizar, como evangelizar. E a PEC trabalha também, é claro, esses valores de forma muito competente e há muitos anos. Bem, além da APEC, eu vou mostrar o último aviso para vocês. A igreja onde congrega o nosso querido Júlio Heleno, ela faz aniversário, agora no mês de outubro, vou colocar a imagem dela, e é o 41º aniversário. E nós temos falado, eles estão se preparando, eu fico imaginando quanta gente está trabalhando para isso. Gente, de 19 a 24, é uma semana toda, de segunda a sexta, haverá oficinas de treinamento para evangelização e missões, à tarde e à noite. E vejam só, são 19. Vocês já imaginaram quanta gente está trabalhando para isso acontecer? Não é? E no sábado haverá o jantar missionário Delivery. Ok? Então você pode adquirir e vai ser uma forma saborosa de você contribuir com missões, porque o jantar é missionário. É interessante isso, né? Porque é uma igreja fazendo aniversário e tem tanta coisa que a gente pensa no aniversário e eles pensam principalmente em servir. Por isso que eu acho que cada aviso desses aqui, ele nos leva a uma reflexão, né? Você pensa na MIAF, dizendo, ore pelos povos não alcançados. Você pensa no DOT, eu esqueci de falar, né? Foi o projeto DOT que produziu o Evangelho de João em Libras, nos dizendo, pense em povos que não estão tão bem alcançados. Até porque a MIAF, ela diz que em Angola há um grupo superior a 50 mil surdos, sem conhecer o Evangelho. Eles precisam desse Evangelho de João, não é mesmo? Além disso, a AME Evangelizar, nos oferecendo material de graça, né? O material que ela vai oferecer a todos. Atente, dizendo, olha, você que está dividindo sua vida aí entre profissional e religiosa, não. Na vida religiosa, faça o seu melhor, como se fosse um bom profissional, né? E quando você estiver no seu trabalho, lembre-se de servir ao Senhor. Bem, e aqui está, eu coloquei, você faz o print aí, mas você pode acessar a página da igreja, né? Que é iceboasnovas.com.br, para você ter a grade de programação, para você saber todas as oficinas. Aí você escolhe. Você vai ficar com vontade de participar de tudo, mas não sei se vai conseguir, né? Então, vou deixar aqui. E no caso da Igreja Cristã Evangélica Boas Novas, que fica ali em Taguatinga Norte, você pode escrever para o Missões em Suas Mãos, porque o Júlio também vai poder te dar a resposta. Na realidade, tudo que eu estou falando aqui, você pode pedir a ele, porque muitas coisas eu fiquei sabendo exatamente porque eu sou, por assim dizer, assinante, né? Eu recebo as mensagens do Missões em Suas Mãos. É só você mandar um oi para eles, está aí na descrição dessa live o contato deles, tá bom? Gente, é de tirar o fôlego, né? Dá vontade de participar de tudo. Eu vou procurar participar do máximo que posso, porque a cada treinamento a gente vê uma coisa nova. A gente se sensibiliza de forma diferente. E eu quero convidar você agora a abrir seu coração e se sensibilizar com a última biografia que a gente vai apresentar dessa série, na voz do pastor Ronaldo Lidório. Ele vai falar sobre o Senhor João. Vai ser João o quê? Calvino? Não. João Uma? Não. João. Só isso que fala. Aí você pensa assim, mas só João? É interessante, né, que a gente acabou de falar, que é Libras, o que está em Libras agora? O Evangelho de João. Qual é o sobrenome dele? O importante é o nome de Cristo. É o nome que fez essas pessoas diferentes, transformadas, possuindo uma história inspiradora, a qual a gente quer compartilhar com vocês. Eu peço que você fique até o final. Eu volto no finalzinho para me despedir de vocês e espero conseguir falar, porque toda vez que eu ouço esse relato aqui é difícil não chorar. Vamos lá. Vamos ouvir a história do seu João.
Aí eu me lembro e queria concluir esse momento devocional inicial com um exemplo de um homem que eu creio que é um homem, para mim foi um exemplo de alguém fortalecido no Senhor e na força do seu poder. Eu conheci este homem em 2002, nós viemos da África, depois de 9 anos de trabalho, de plantação de igrejas na África, viemos, eu e a minha esposa Rossana, para o Brasil e para a Amazônia brasileira. A nossa missão era justamente identificar etnias indígenas não alcançadas, não evangelizadas, e formar uma equipe missionária para trabalhar entre elas. E fizemos ali a primeira viagem, aliás, eu fiz a primeira viagem de pesquisa entre algumas etnias não evangelizadas no coração do Amazonas. Eu havia ouvido falar sobre 3 etnias vivendo mais ou menos no mesmo lugar, no coração do estado do Amazonas, bem no meio, as etnias Cambeba, Miranha e Cocama, que naquela região, segundo as informações que nós tínhamos, elas não tinham nada do Evangelho do Senhor Jesus. Então, na época, eu viajei para Manaus, de Manaus para uma outra cidade chamada Tefé. Em Tefé, eu aluguei uma voadeira, que é aquela canoa motorizada, subimos ali o rio Solimões, e depois o rio Japurá, cerca de 2 dias e meio subindo aqueles rios, chegamos até acima de uma região chamada Maraã. E ali perguntamos os ribeirinhos onde estavam aquelas etnias, e eles falaram, olha, esses índios estão bem dentro da mata, mas tem alguns igarapés, são os riachos, que chegam até aquelas aldeias, mas o rio está bem baixo, então vocês não conseguem chegar navegando, é preciso ir caminhando. E ali, então, para você caminhar na mata, você precisa contratar um guia indígena, e o melhor guia geralmente são os caçadores. Caçadores passam dias, semanas, às vezes, na mata, conhecem bem. E ali me indicaram um caçador indígena. Eu fui contratá-lo, ali nós combinamos um certo valor diário, e era um homem assim, um baixinho, mas conhecia tudo na mata. E ele disse, olha, vão ser 7 dias de caminhada, 4 para ir e 3 para voltar. Aí eu fiquei curioso, 4 e 3, perguntei por que 4 para ir e 3. Ele diz que para ir a gente não tem bem certeza, vai tentando achar o caminho, né? Então, para voltar, a gente já achou o caminho, é mais rápido. Não senti muita segurança, mas era a melhor opção, né? Eu falei, então vamos. E foi a minha primeira entrada na mata amazônica, e quando você entra pela primeira vez, quem já foi aqui na Amazônia, né? É impressionante, né? Você entra, você fica impressionado, aquelas árvores, aquele negócio fechado, daqui na porta você não enxerga nada, é só mata mesmo. Não tinha trilha, né? A gente foi mesmo abrindo ali com facão, etc. Então, era bem impressionante, tinha uns pássaros que voavam, tinha umas raízes azuis, né, que eu nunca havia visto. Então, tudo eu perguntava, qual é o nome dessa árvore? Qual é o nome dessa raiz? E aquela ave, né? Aí, depois de meia hora, ele parou e disse, olha, eu venho de uma tribo onde nós temos um tabu. E o tabu é este, a gente não conversa enquanto está na mata. Então, são 7 dias de silêncio. Né? Irmãos, é difícil, viu, ficar calado 7 dias, viu? Mas eu me lembro que naquela noite nós paramos e depois de caminhar um dia inteiro na mata, você está exausto, né? Só pensa em comer alguma coisa, tomar um banho mal tomado e dormir. E ali tinha um igarapézinho, nós tomamos um banho mal tomado, comemos alguma coisa, colocamos as redes, né, cheio de árvore, você pode escolher a árvore que você quiser, né, pendura ali a sua rede, para dormir. E aquele índio não me deixou dormir a noite inteira, mexendo na sua rede, mexendo na minha rede, ligava a lanterna, desligava a lanterna, uma agitação. Aí eu quebrei o voto de silêncio e na manhã seguinte falei, desse jeito não dá, porque caminhando o dia todo, de noite não dorme, né, a gente não vai conseguir. E o que está acontecendo? Oi? Eu tenho um tabu que precisa dormir, E aí ele disse, olha, eu não te falei sobre isso, mas eu morro de medo de onça. E eu não havia pensado em onça até aquele momento. Aí eu falei assim, rapaz, se esse índio caçador conhece a mata, tem medo de onça, é bom eu começar a ter medo de onça também, né? Então, a partir daquele momento, né, comecei a ter medo de onça. Irmão, chegamos, no 4º dia à tarde, chegamos na primeira aldeia, a aldeia dos Cambeba. E é interessante, chegamos ali, havia um grupo de homens, de indígenas, mas todos homens, não havia mulheres, estavam
em outros lugares, e os homens estavam limpando a aldeia, no meio da aldeia, tirando mato, cortando aquele mato ali, tirando aqueles galhos, etc., limpando mesmo o meio da aldeia. E nós entramos, e eu usei aquele guia como intérprete, porque ele falava a língua Nhegatu, que é a língua geral da região, e os Cambeba também falavam Nhegatu. E quando nós entramos na aldeia, eles olharam para nós olhamos para eles, um local isolado, eram 2 dias e meio de voadeira, 4 dias a pé no meio da mata, então nós ficamos assim, entramos até meio temerosos, aí nós cumprimentamos, e eu falei, viemos aqui visitá-los, e ele traduziu, e alguém falou, podem ficar à vontade, e aí continuaram trabalhando, e a gente ficou sentado ali, mas eles não se mexeram assim, em nossa direção. Aí passou aí uma meia hora, eu fui, me aproximei para puxar a conversa com o meu guia, intérprete do meu lado, e comecei a falar, olha, o meu nome é Ronaldo, eu vim visitá-los, e eles de maneira muito simpática, mas sem parar de trabalhar. E aí, lá pelas tantas, eu perguntei, o que vocês estão fazendo aqui? Aí eles responderam, nós estamos limpando aqui a aldeia para nos prepararmos para o culto hoje à noite. Aí aquilo realmente foi uma surpresa para mim, eu perguntei, mas culto, vocês são crentes? E aí eles pararam de trabalhar, olharam para mim e responderam, é claro que nós somos crentes, e você não é crente? Eu falei, não, eu sou crente, não sabia que vocês eram crentes, né? Mas qual foi o missionário que lhes trouxe o evangelho? Eles falaram, não conhecemos nenhum missionário. O que é um missionário? Não, qual foi a igreja, a missão que passou por aqui? Não conhecemos nenhuma missão. Mas quem lhes falou de Jesus? Ah, foi um ribeirinho, um pescador, chamado Seu João, mora logo ali embaixo. E aí eu fui atrás da casinha do Seu João. Irmão, cheguei lá, era um casebre. Conhecem flutuante? Aquelas casinhas que fazem no norte, né? E são construídas sobre troncos que flutuam. E ficam então nos rios, ali ficam flutuando mesmo, né? E amarradas em uma árvore por uma corda para o rio não levar. Aí são os flutuantes da região amazônica. E ele morava em um flutuante. Eu cheguei ali, meus irmãos, não era uma casa, era um casebre, 4 por 4 metros, um quartinho. Um local paupérrimo. Aquela madeira rota, estragada, a janela estava entreaberta, eu olhei, e lá dentro eu vi somente 4 redes penduradas, bem velhas, uma cadeira quebrada, encostada assim, uma panela grande, somente isso dentro daquela casa. E sentado no cantinho estava um homem sentado no chão, até porque a cadeira estava quebrada, e com a Bíblia em suas mãos, e aparentemente lendo com dificuldade, balbuciando e passando assim o dedo sobre as páginas da Bíblia. Eu pensei, é Seu João. Ele não me viu, eu dei a volta, bati aquela porta, e ele abriu a porta, tomou um susto. Eu falei, Seu João, não se assuste, meu nome é Ronaldo, e eu sou um missionário, e eu vim lhe visitar. E ele abriu um sorriso e disse, só um momento. E abriu a outra janela e gritou, chamando a sua esposa, Maria, era a esposa, João e Maria. Maria, venha depressa e traga as crianças. E ele disse, porque chegou em nossa casa um missionário de verdade. Aquele negócio mexeu comigo. Porque enquanto eu estava ali de pé, e ele estava arrumando o seu casebre para que eu pudesse entrar, e a Maria vindo com os meninos, eu fiquei pensando em meu coração, quem é um missionário de verdade? Porque eu estava ali com sustento missionário, com bússola GPS, com guia, com voadeira esperando, passagem aérea, não sei o que, etc. Estava perante um homem que não tinha nada disso. Ele não tinha sustento financeiro nenhum. Ele não tinha cobertura de oração, ninguém nem sabia que ele estava ali. Ele não tinha nem título, não se chamava nem evangelista, missionário, nada. Era Seu João. Eu falei, Seu João, o senhor que é um missionário de verdade. E eu perguntei, quem é o senhor? Me diga. Enquanto ele arrumava o casebre, ele disse, olha, meu nome é João, eu sou da Assembleia de Deus. E eu pensei, só podia ser, né? Para estar nesse lugar, sem estrutura. E ele disse, é o seguinte, meu missionário, eu participei de um negócio que não sei se o senhor ouviu falar, chamado Conferência Missionária. Eu falei, já ouvi falar. E ele disse, nessa conferência missionária na cidade de Tefé, o meu pastor da Assembleia de Deus disse, precisamos evangelizar onde o evangelho não chegou. Eu fui em Tefé, o pessoal todo conhecia Jesus, fiquei decepcionado. Eu fui nos derredores, eu era recém-convertido, o pessoal conhecia Jesus. Aí eu entrei na mata, entrei pelo Igarapé, cheguei nesse lugar, 3 tribos que não conheciam nada de Jesus. E eu pensei, aqui é o meu lugar. Se é para evangelizar onde o evangelho não chegou, este aqui é o lugar. Desde então estou trabalhando aqui por mais de 6 anos.
Eu falei, graças a Deus. E aí chegaram a Maria e os 4 meninos. Meninos, todos meninos, entre 7 a 14 anos de idade. E agora eu vou falar uma coisa que os pais e mães vão entender. Uma coisa é você se aventurar sozinho como casal. Não é isso? Ou então o homem vai, se a mulher também abraçar a causa, os dois vão e vão assim felizes da vida. Aí você faz aventura, você vai para um local novo, vai para uma mata, vai para uma selva de pedra, enfim, você pode se aventurar. Outra coisa é levar os meninos. Outra coisa é você expor os seus filhos. E aí chegaram aqueles meninos, 7 a 14 anos de idade. Falei, seu João, que loucura é essa? Aqui não tem hospital, aqui não tem clínica, aqui não tem escola. E o senhor tem menino e adolescente como filhos. O que será dessas crianças? E aí ele disse, meu missionário, estou deixando para os meus filhos uma herança. Aí eu olhei para o casebre, caindo aos pedaços, e eu pensei, só se o homem está escondendo ouro na mata, porque herança aqui, não estou vendo muita coisa. E aí ele me chamou no cantinho para os meninos não ouvirem, e ele disse, eles viram o que Deus pode fazer e jamais se esquecerão disso. Ele me explicou. Ele era um recém-convertido, converteu-se ao Senhor numa igreja da Assembleia de Deus. Ele jamais havia ido a uma escola em toda a sua vida, era um ribeirinho pescador, aprendeu na fase adulta a ler, apenas lendo a Bíblia, o único livro que ele já havia lido em toda a sua vida, aprendeu a ler lendo a Bíblia. Deus o despertou naquela conferência missionária, ele foi para aquele lugar e sem nenhum preparo, ele pregou o evangelho do Senhor Jesus, aprendeu a língua do povo, viveu entre o povo, pregou o evangelho e plantou 6 igrejas. 6 igrejas, 2 entre os Cambeba, 2 entre os Miranha e 2 entre os Cocama. Então ele disse, eu não estou deixando nem dinheiro, nem bens para os meus filhos, mas eles viram o que Deus pode fazer e jamais se esquecerão disso. Eu voltei aqueles dias de viagem, meus irmãos sabendo que essa foi a minha primeira experiência na Amazônia. E eu sabia, eu acho que os irmãos vão entender isso, eu sabia por que Deus havia permitido que aquela fosse minha primeira experiência na região amazônica. É para que eu pudesse realmente me lembrar que não é por força, não é pelo poder, não é pela capacitação, não é por uma facilidade que alguém tem que outra pessoa não tem, não é pela estrutura, não é pelo financiamento, mas é pelo poder de Deus que as coisas acontecem. E Deus está à procura de um coração obediente, fortalecido no Senhor, para não cair nas armadilhas do diabo, para resistir no dia mau e para pregar o evangelho do Senhor Jesus. Bem que avisei, né? Ei, seu João, nosso irmão. A gente enche a boca para falar, né? É meu irmão. Deus usou esse homem maravilhosamente e como Deus foi bom com o pastor Ronaldo Lidório, né? Dando a ele essa experiência tão rica. A gente confia tanto em tanta coisa. Este homem confiou em Deus. A gente espera tanta coisa, ele não esperou. Ele ouviu, entendeu o que devia ser feito e foi fazer. A gente torna tudo tão difícil e ele olhou com simplicidade. E a gente pensa, o que eu vou deixar para os meus filhos? Ele não tinha dúvida. Ele sabia que aquilo que ficou na retina dos seus filhos jamais poderia ser apagado. Eles viram o poder de Deus e jamais se esqueceriam. Que o Senhor nos ajude, irmãos, a aproveitarmos as oportunidades que Deus nos dá para nos equiparmos. A gente verá Deus usar só o que temos. E o que temos é o que das boas mãos deles recebemos. Por isso, compartilha, divulga, fala para outras pessoas, participa do treinamento da AME Evangelizar, do pessoal da Tente International. Participe também do que a PEC está oferecendo. Se prepare para o treinamento que a Cristã Boas Novas vai oferecer. Divulgue a todos. Os surdos precisam saber desse evangelho sobre João. E assista às aulas sobre como orar por povos não alcançados. Irmãos, isso tem que permear a vida da gente. A gente pode não ter tempo para muita coisa, mas a gente precisa ter coração e vida para tudo isso.
Que o Senhor vos abençoe ricamente, lhes guarde na palma das mãos dele até nos vermos novamente. E até lá, ore por João Batista Sodré. Ele está hospitalizado, estado muito grave, é um irmão muito querido. Ore por ele, por favor. Ao nos despedirmos, faça uma oração assim, tá bom? Deus abençoe os irmãos e até a próxima.